Já que estamos falando de meio ambiente, de sustentabilidade, a gente chama a Sônia Consiglio para conversa. Nova Manhã. Mundo ESG, com Sônia Consiglio. Porque a Sônia Consiglio é especialista em sustentabilidade e pioneira dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável pelo Pacto Global da ONU, conversa diariamente com a gente aqui no Nova Manhã. Sexta-feira, chegamos ao último dia desta semana em que a gente está conversando com Roberto Leuzinger, que é sócio e diretor de Gente, Gestão e Sustentabilidade da 20 Partners, que é uma gestora de recursos. Sônia, qual que é a sua última pergunta para o Roberto? Vamos falar de futuro, né? Roberto, você atua há muito tempo no setor financeiro, já viu muitos movimentos irem e virem. Como você vê o futuro dos investidores nessa agenda ESG? Vai ter um dia, por exemplo, em que a gente não vai mais precisar da sigla, que todos os investidores vão considerar essas questões? Bom dia, Sônia. Bom dia, Mauro. Acredito que sim. Acredito e espero que sim, Sônia. E nada melhor do que isso, do que exemplos e fatos, né? Então, ainda há, a gente tinha falado ontem, né, sobre a questão de geração de valor e mitigação de riscos, ainda há alguns questionamentos e todo dia a gente vê, né, críticos falando sobre as questões de ESG, mas são vieses, né, e análises que, né, você pode olhar os dois lados, né, você sempre tem uma perspectiva diferente, cada um tem a sua. Mas a questão de geração de valor é uma questão ainda, que eu vou dizer, não é um ponto pacificado ainda. Mas uma coisa que não tem muita dúvida é a questão da mitigação de riscos, né? Então, o ESG como mitigador de risco, não faltam exemplos sobre isso. Então, empresas que tiveram prejuízos operacionais enormes por acidentes ambientais, casos de racismo que levaram a boicote de clientes, atuações de vigilância sanitária e entre outros fatos aí que impactam o resultado das empresas e são grandes destruidores de valor. Então, você ter uma preocupação com relação às questões ESG são fundamentais. E os clientes, os investidores já veem isso, né? Então, eles têm cada vez mais um processo que antigamente, um processo de investimento, ele era basicamente uma análise financeira e legal. Hoje você já incorpora questões ESG dentro da tomada de decisão de investimento. Então, você fazer background checks das empresas, ter análise de controvérsias públicas envolvendo o tema e como as empresas lidaram com essas questões, hoje fazem parte aí do processo de tomada de decisão de investimento da 20 Partners, com certeza, e da grande maioria das empresas de gestoras sérias já incorporam as questões no seu processo de investimento. E eu acho que no futuro vai ser isso, a gente não vai precisar falar, né? É igual dizer que você faz uma projeção de fluxo de caixa para fazer um investimento, no futuro você vai fazer uma análise de questões ESG dentro do seu processo de investimento. Roberto Leuzinger, da gestora 20 Partners, muito obrigado, Roberto, por ter disponibilizado seu tempo para estar com a gente aqui ao longo dessa semana. Obrigado pela entrevista. Muito obrigada, Roberto. Muito bom ouvir os investidores com toda essa positividade nessa agenda. Obrigada, Roberto. Obrigado, Sônia. Obrigado, Mauro. Um abraço. Foi um prazer falar com vocês aqui. E nesse mês das empresas, a gente volta semana que vem com uma outra empresa, a gente entender toda a complexidade e como é que é aplicado na prática o mundo ESG. Até a próxima semana. Tchau, Sônia. Tchau, tchau.